Senhor que nos comprou por um alto preço. Já éramos teus, Senhor. E o Senhor nos deu a oportunidade de voltarmos para o Senhor, de sermos reconciliados contigo. Abre os nossos olhos, Senhor, os nossos ouvidos, limpa o nosso coração, que não venhamos perder a oportunidade que o Senhor nos tem dado de sermos reconciliados, pois tudo que era necessário já foi feito. Que não sejamos distraídos e nem que queiramos fugir da Tua presença. Que possamos nos entregar por inteiro e compreender pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, a Sua verdade, a única verdade, a verdade plena, que é a verdade do Senhor. O mundo nos engana e a carne nos puxa para situações contra a Tua vontade. Nos faz entender, Senhor, somente pelo Senhor é que conseguiremos enxergar as situações onde estamos, a maneira como estamos vivendo, e nos voltarmos para Ti e nos entregarmos à oportunidade que está no nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esse domingo, 1º de maio, culto de celebração ao Senhor, por iniciarmos esse mês na Tua casa, Senhor. Glória a Deus, é o primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pelo fôlego de vida que o Senhor nos tem dado. Que possamos abrir os nossos olhos, orar para os nossos olhos, para aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar. Todo o Teu amor, todo o Teu cuidado e a valiosíssima oportunidade de estarmos em Ti. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia, na graça e na paz, em nome do nosso Senhor. Shalom. Mais um domingo na presença do nosso Deus, dia 1º de maio do ano de 2022. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Se estivermos longe do Senhor, não iremos reconhecer a Tua verdade. Não conseguimos olhar e compreender as coisas do Senhor conforme a vontade e a verdade do mundo. Pois o mundo não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito da verdade, então não consegue discernir as coisas de maneira correta. E que nós não venhamos perder a oportunidade que Deus nos tem dado de conhecer a verdade. Falamos tanto sobre a verdade, queremos a verdade, mas quando a verdade se apresenta para nós, nós queremos fugir dela, porque ela vai nos moldar, ela vai nos podar, ela vai nos limpar. E nós queremos fugir da verdade, porque vai doer. Queremos fugir daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque para entrarmos naquilo que Deus quer para nós, envolve renúncia. Teremos que renunciar, teremos que mudar o nosso pensamento, teremos que mudar as nossas palavras, teremos que mudar as nossas atitudes, e a nossa vontade, a vontade da nossa carne, ela perde toda vez, porque a vontade do Senhor é plena sobre nós. E brigamos muito com isso. Mas isso não é nada quando essa carne ficar. Quando essa carne descer ao sepulcro, descer à cova, todas as suas vontades morrerão ali. E para onde o nosso espírito vai? É tempo de nos preocuparmos, em todo o tempo de nos preocuparmos com essa situação. O que iremos apresentar diante do nosso Deus? As nossas desculpas, que queríamos fazer a nossa vontade, que no final ela nos trazia dor a nós e aos outros, que estão à nossa volta, ou os frutos que o Senhor espera de nós? Os frutos que o Senhor tem nos dado condição de produzir, pois Ele tem lançado a semente no nosso coração, Ele tem nos regado, Ele tem nos nutrido com a sua palavra.
Ele nos tem dado condição, igreja. Ele nos tem dado condição de sermos frutíferos, com os frutos do Espírito Santo. Tudo que depende dele, ele tem feito. Agora falta a nossa parte. Vamos lá para Jonas, capítulo 1. Por falarmos em fugir de Deus, não é? O Senhor quer falar conosco hoje no livro de Jonas, no capítulo 1. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa chamarmos Deus de Pai. Recebermos a adoção através do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e todo o louvor. E que Ele seja a nossa realidade bem presente. Pois Ele está presente. Nós que precisamos senti-lo. Jonas capítulo 1. Jonas. É um livro curto de 4 capítulos. Glória a Deus. Bom dia a todos que estão acompanhando pelas redes sociais. A Larissa, a Dona Zene está aí conosco. Bom dia. Shalom. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Então diz assim no versículo 1. O Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor. Vou destruir esta cidade por causa da sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegam até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Mas durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos seus próprios deuses. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas, que havia descido ao porão, dormia tranquilamente. Amados do Senhor, quantas vezes o Senhor dá uma ordem para nós, para realizarmos uma obra, e nós julgamos que aquilo não vem de acordo com o que a gente crê, com o que a gente espera de Deus, e a gente foge para outro lugar. O texto é bem claro, Deus deu uma ordem, apronte-se e vá à cidade, e pregue a mensagem. Pois os pecados deles eram tantos que chegaram à presença do Senhor. Eram tão horríveis, como diz a palavra, que chegaram à presença do Senhor. Lá não tinha um sequer, talvez, que falasse. Ou se ele falasse, talvez eles não iriam acreditar. Então Deus alistou Jonas, né? Vamos lá, minha ferramenta. Vamos lá, meu servo. Vá e pregue a palavra, para que eles se arrependam. No versículo 3 diz, Jonas preferiu fugir da presença do Senhor. Ele preferiu não obedecer ao Senhor, ele preferiu fugir da presença do Senhor. E ele fugindo da presença do Senhor, logo veio uma tempestade. Deus, na verdade, sabe de todas as coisas. Ele sabe quando a gente quer realizar e sabe também quando a gente quer fugir. Mas no momento que Ele nos chamou, que Ele nos moldou e Ele tem colocado situações, Ele tem transformado as nossas vidas, Ele tem nos dado condições de produzir frutos de justiça, frutos na vontade dEle. Deus não deixa isso para lá, Ele sabe o preço que Ele pagou por nós.
Aqui nós podemos ver que não só Jonas padeceu, embora ele estivesse lá neste momento, até este momento do texto, ele estava repousando lá no fundo do navio, lá no porão, dormindo tranquilamente enquanto a tempestade acontecia. Pessoas estavam perdendo coisas preciosas para eles, como eles lançaram a carga ao mar, por causa da desobediência de Jonas. O ambiente para onde Jonas foi não era a vontade do Senhor para a vida dele. A vontade do Senhor para a vida dele era cumprir a missão que Deus tinha entregue para ele, que era chamar aquele povo ao arrependimento. Era o que ele tinha que fazer. Ele tinha que chegar lá e falar o que Deus tinha mandado. Mas ele preferiu ir para outro lugar. Então a tempestade não caiu só na cabeça de Jonas. Envolveu todos os que estavam no barco. Todos ali estavam padecendo por causa de Jonas, por causa da desobediência dele. Nós muitas vezes não queremos obedecer o que Deus tem para a nossa vida. E nós trazemos peso para aqueles que estão no barco conosco. Aonde quer que formos, na desobediência do Senhor, os problemas que virão não serão só em cima de nós, mas em cima daqueles que estão ao redor. Como nós vamos ver no texto, nós vamos continuar no capítulo 1, nós vamos ver que eles clamavam aos deuses deles. Tudo bem, eram idólatras, não conheciam o Senhor. Mas aquela tempestade estava acontecendo por causa de um servo de Deus. Por causa de um que foi chamado pelo Deus Altíssimo. Por causa da desobediência dele, essa tempestade veio sobre todos aqueles que estavam no barco. E eles tiveram percas por causa disso. Porque ele não quis obedecer à ordem que o Senhor mandou. E dormia tranquilamente lá no porão. Continuando no versículo 6. O capitão do navio desceu para falar com ele. O que há com você? Gritou. Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus, para ver se ele tem piedade de nós e não nos deixa morrer. Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Nós podemos ver que Jonas estava tão tranquilo que nem orar ele não queria. Por que ele não queria orar? Porque ele sabia que ele estava errado. Então ele não queria falar com Deus. Ele não queria se apresentar a Deus, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. Às vezes nós tomamos um choque quando nós estamos em desobediência, de maneira contrária àquilo que Deus quer para a nossa vida, que outro que nem serve a Deus, como a gente diz que serve, vem e nos desperta. Oh, cadê teu Deus? Mas não é você que fala da palavra do Senhor? Não é você que diz que esse Deus nos ama, que esse Deus cuida de nós? Então por que você está aí longe dele? Por que você está dessa maneira? Cadê sua confiança? Cadê sua fé? Cadê você buscando a Deus com todo o teu coração? Não era você que falava e falava e falava desse Deus e contava os testemunhos do Senhor? Então cadê você buscando Ele? Cadê você buscando Ele no momento que você precisa? Mas por causa do nosso erro e de querer fugir da presença do Senhor, nem com Ele muitas vezes nós queremos conversar. Porque sabemos o que Ele vai nos dizer. Achamos que sabemos, né? É como uma criança quando desobedece, o pai, ela não quer ficar perto do pai. Ela não quer chegar correndo, abraçar e se lançar nos braços dele. Porque ela sabe que fez alguma coisa errada e que vai receber uma repreensão. Então ele não queria orar. E aí então os marinheiros, de acordo com a fé deles, resolveram, né? Lançar sorte para saber de quem era a culpa daquela tempestade. Olha que coisa. Eles tinham, talvez era costume da época, nós não estamos lá, nós não vivemos lá, o que nós sabemos daquela época são apenas relatos, e o que principalmente a Bíblia nos conta é onde está a nossa base, é onde está a nossa crença e a nossa fé. Mas eles resolveram, não, essa situação não está normal, essa tempestade não é normal, tem alguma coisa errada aqui. Não tinha previsão de tempestade. O céu não tinha ficado vermelho, ou branco, ou amarelo, ou azul.
Não tinha nada disso, essa tempestade veio de repente. Tem alguma coisa errada aqui. Alguém está ferindo algum Deus aqui, tem alguma coisa errada aqui. Mesmo eles, com toda essa situação, eles estavam sabendo que tinham um erro. E justamente a sorte cai sobre quem? Sobre o desobediente. Deus permitiu e Deus mostrou para eles claramente. Eles buscavam de alguém e Deus respondeu para eles o motivo daquela tempestade. O que foi que você fez? Perguntaram para provocar essa tempestade. O que foi que você fez? Perguntaram. Para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Então, eles não sabiam nada de Jonas aqui. Nada, porque ele simplesmente comprou uma passagem. Mas Deus estava mostrando aonde estava o erro. No versículo 9, Jonas respondeu: eu sou hebreu. Adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Jonas se revelou. Jonas sabia quem ele servia e sabia que estava fugindo. Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram: mas por que você fez uma coisa dessas? Por que, Jonas, você está fugindo do Senhor? Por que você está deixando de realizar aquilo que Deus mandou, Jonas? Vá apenas e pregue, senão a tempestade cai sobre você, e aonde quer que você estiver, vai cair a tempestade. Você vai achar que vai voltar aos seus maus caminhos, aos seus tempos antigos, porque lá estava a felicidade, engano teu. A tempestade vai cair lá e o seu estado vai ser pior do que era antes. E ainda vai ter que ouvir as pessoas que ainda não têm a mesma fé que você, que ainda não conhecem o Deus verdadeiro, que você está errado. E aqueles que creem e têm o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas e aceitaram Jesus Cristo, sabe como dói você ter que realmente abaixar a tua orelha mesmo e reconhecer que aquele que ainda não serve Deus está falando a verdade. E você que conhece o Deus da verdade está errado. É difícil ter que concluir ou ouvir da boca de outro que ainda não serve o Senhor, que sim, você está errado. Como que você faz uma coisa dessa? Como que você foge do Deus Criador dos céus e da terra? Como que você não está vivendo aquilo que Deus te chamou para viver? Vai trazer tempestade, vai vir tempestade sobre você e sobre aqueles aonde quer que você esteja. Aquela tempestade, igreja, não era por causa daquelas pessoas que adoravam outros deuses, era por causa da desobediência de um servo do Senhor. Que venhamos analisar a nossa vida e ver o que está acontecendo realmente. Somos chamados para levar a palavra do Senhor. É para levar a palavra. Deus não mandou Jonas ir lá, sair orando na cabeça de todo mundo. Deus mandou Jonas falar o julgamento de Deus. Falar, pregar. Quem ia fazer a obra era o Senhor. É o Senhor que faz a obra. A gente só vai se dispor e falar. A gente só precisa estar onde Ele manda estar e dizer o que Ele manda dizer. E também não é o que a gente acha. Porque quem lê e conhece a história de Jonas sabe que Jonas não queria ir lá. E ele tinha um julgamento, um pré-julgamento daquele povo. Por isso ele fugiu da presença do Senhor. Porque ele achava que aquele povo não merecia e ele sabia que Deus estava mandando ele lá para que houvesse mudança. Ele não queria mudança daquele povo. Ele queria condenação daquele povo. Porque aos olhos dele aquele povo não merecia. Às vezes aos nossos olhos aquela pessoa não merece. Mas não fui eu que morri por ela, não somos nós. A nossa morte não vai mudar em nada na vida dela. Mas foi Jesus que morreu por ela. Foi Jesus que pagou o preço por ela. Então, como eu posso, no meu vão e breve, simples e pequeno, bem pequeno e desprezível julgamento, dizer que aquela pessoa não merece ouvir a palavra que Deus está mandando eu falar para ela. Eu que me digo servo.
Eu que me digo filho. Eu que digo que aceitei o Senhor Jesus Cristo, que Ele é meu Pai e que eu pertenço a Ele. E que na hora da dor eu pertenço a Ele, mas na hora do id, cala tua boca e só obedeça, não, aí é a minha vontade, aí é o que eu quero, aí é o que eu acho, aí é o que eu penso, o que os meus olhos veem. Espera aí, né? Espera aí. Espera aí, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Ele sabe o preço que pagou por nós, o mesmo preço que Ele pagou por aquele que a gente acha que não compensa falar do amor de Deus, do julgamento do Senhor. Jonas estava fugindo e ele precisou ouvir tudo isso do comandante. O que é que você está fazendo? Né? Foi o que ele disse aqui. No 11, o que vamos fazer com você? O que vamos fazer com você, se já sabemos que você é o problema? Para a tempestade parar, pois o mar está ficando cada vez mais agitado. E Jonas sabia exatamente o que tinha que fazer, porque ele sabia que ele era a raiz daquele problema. No 12 ele diz, joguem-me ao mar, disse Jonas, e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou o culpado dessa horrível tempestade. Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas não conseguiam. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Ou seja, não é pela força do braço de ninguém. Ninguém pode lutar contra Deus e vencer. Jacó foi o único que diz na palavra que lutou contra Deus e venceu. Ainda venceu porque Deus permitiu. Para uma situação na vida dele. E para que essa bênção fosse estendida a nós hoje. Porque naquele dia, Jacó teve o nome mudado. Mas Jacó estava num pensamento bem diferente do de Jonas. Jacó queria a bênção. Jacó queria a bênção. Não te solto enquanto não me abençoares. Jacó queria a bênção. Agora já Jonas queria fugir da presença do Senhor. Não adianta lutar contra Deus. Vai trazer tempestade sobre você e pode trazer a morte espiritual para você. E no caso de Jonas, não só a espiritual, como também a física. E trazer tempestade sobre todos os que estiverem à nossa volta. Que coisa terrível, não é? Porque é muito fácil a gente dizer, fulano está passando por isso porque ele não conhece a Deus. Mas e o que eu estou fazendo para ele conhecer a Deus? E eu que conheço a Deus, julgo que conheço a Deus, julgo que sou servo do Deus Altíssimo, estou fugindo da presença dele? Por várias situações, porque eu acho que é assim. Estejamos aonde o Senhor nos mandou estar. Mesmo que por um breve momento estejamos sozinhos. É difícil estar sozinho. É difícil você ser colocado numa situação e você se achar que está sozinho. Porque se estiver na obediência, estiver no lugar onde Deus mandou estar, não vai estar sozinho. O Senhor estará ali conosco, Ele está conosco. E os nossos olhos não conseguem ver a proteção que o Senhor colocou ao nosso redor, os anjos nos guardando e nos protegendo. Então, não estaremos sozinhos. Não estaremos, nós temos esse relato na Bíblia, do profeta e do seu servo. Abre os olhos no moço, Senhor. Ele está vendo só o exército do inimigo, abre os olhos para que ele veja que o exército do Senhor está aqui. Todos aqueles que aceitaram ainda mais nesses tempos de agora, porque nós estamos vivendo agora. Aqueles que se rendem, aqueles que se entregam, aqueles que procuram viver a vontade do Senhor, eles estão muito bem guarnecidos pelo exército do Deus Altíssimo. Ainda que estejam vendo só os soldados inimigos, os soldados de Deus estão guardando e protegendo. Porque a maldade tem aumentado? Sim, mas Deus não deixou de agir sobre essa terra. E Ele precisa cada vez mais que aquele que se diz dele, se levante e o obedeça. Para que as situações ao redor sejam mudadas. Pois lembre-se que até a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, que os filhos de Deus se posicionem, se coloquem naquilo que Deus estabeleceu sobre a vida deles.
Olha o que eles fizeram, porque eles viram a ação de Deus. E é grandioso ver como em tudo, amados, Deus opera. Em todas as situações, Deus opera para o bem de todos. Então fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas. Por que a pessoa que escreveu, o autor diz isso? O Deus de Jonas, porque eles estavam orando aos seus deuses. Agora que eles identificaram qual era o problema e quem era o Deus que estava trazendo aquilo, Deus criador dos céus e da terra, eles oraram ao Deus de Jonas. Ó Senhor, pediram, não nos mate por causa do pecado deste homem. Não nos condene pela morte de um inocente. E se ele está inocente, Senhor, não nos condene por causa disso. Porque nós nem te conhecemos direito, mas nós estamos vendo o problema, que isso veio por causa da desobediência dele. E nós vamos lançá-lo ao mar, porque ele é um homem do Senhor, e ele está em desobediência, e ele mesmo disse que se lançasse ele ao mar, o mar ficaria calmo. Então nós estamos obedecendo ao que um profeta do Senhor está dizendo, mesmo que ele esteja em desobediência. E se nós estamos lançando alguém inocente, nos perdoe, não nos condene. Continuando, porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe. Nós não sabemos na verdade, mas o Senhor sabe. Depois disso, agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e a tempestade se aquietou. Então, ainda nessa situação, quando Jonas voltou, confessou, se nós lemos o texto, Jonas confessou a eles qual era o problema. E sabia qual era a solução, o poder de Deus colocou todas as coisas no lugar. Mas Jonas foi lançado ao mar. Já não estava mais no barco, a tempestade se acalmou, as coisas que foram lançadas fora se perderam. E Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que aqueles que não conheciam o Deus verdadeiro, ainda naquele erro, puderam ver quem era o Deus criador dos céus e da terra. A partir daquele momento, eu creio que eles começaram a orar ao Deus criador dos céus e da terra, ao Deus de Jonas. Mas Jonas foi lançado ao mar. Jonas estava colhendo o que ele tinha plantado, os frutos da desobediência ao Deus verdadeiro. Pois ele era um sacerdote. Olha o que diz aqui no 17. No 17? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Vamos no 16, que é onde nós paramos, né? Os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito pelo Senhor. Olha que coisa tremenda. Eles ofereceram sacrifícios a ele e lhe fizeram promessas. Ou seja, moldaram as suas vidas, se renderam a Deus. Mudaram suas atitudes aqui, mesmo com tudo isso, sem conhecer, eles obedeceram ao Senhor e obedeceram ao profeta do Altíssimo, mesmo que ele estava em desobediência. No 17, mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Precisava acontecer isso? Não precisava acontecer isso. Se ele antes já tivesse obedecido, se ele tivesse deixado o julgamento dele natural e tivesse obedecido aquilo que o Senhor falou para ele, tivesse realizado logo a obra que Deus te entregue na mão dele. Não precisava ninguém ter perdido nada, nem ele ter passado esse sufoco. Porque a gente ali no capítulo 2 vai ver que dentro do grande peixe, Jonas orou. Ele entrou em desespero. E ele foi orar a Deus, e ele gritou ao Senhor pedindo ajuda. E o Senhor respondeu porque enviou o peixe. Ele falou, e agora? Para onde eu vou? No meio desse mar? Para onde eu vou? Eu devia ter te obedecido, eu devia ter voltado. Então ali ele começou a pensar, mas enquanto ele estava lá no fundo do porão, ele não queria conversa com Deus. Porque ele estava bem, não estava doendo nada. Ele estava dormindo, ele estava fazendo exatamente o que ele queria. Não falando aos ninivitas. Porque achava um povo rebelde e cruel, como de fato era, né? Não chegou diante do Senhor pecados horríveis. Aqui nesse livro de Jonas não fala o que eles fizeram. Mas se a gente procurar na Bíblia, vai saber como eram os ninivitas. Mas Deus queria a destruição desse povo? Não. Por que Deus não queria?
Porque eles estavam na ignorância. Eles não sabiam nem o que era certo, nem o que era errado. Eles não sabiam. Deus, a palavra mesmo nos diz que Deus perdoa o nosso tempo de ignorância, o nosso tempo que a gente não sabe. Mas e aí, quando a gente começa a saber, o negócio muda. E Deus sabia que esse povo ia mudar. E Jonas diz assim, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 6, ele diz que aonde é a parte que aperta mais o coração, onde ele chegou, como uns dizem, cheguei no fundo do poço. Pois é, olha onde Jonas chegou. Cheguei até a base das montanhas. Isso era a oração de Jonas ao Senhor. Ao fundo do mar. Ele chegou lá no fundo do mar, no pezinho da montanha, lá onde é a montanha e a areia do mar, onde não tem mais para ir. Foi lá onde Jonas chegou por desobedecer ao Senhor. Fui separado do mundo dos vivos e fiquei prisioneiro na terra da morte para sempre. Porém, o Senhor, o meu Deus, me arrancou das garras da morte. Quando eu já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor. A minha oração mais sincera subiu ao seu santo templo. Os que adoram os ídolos inúteis perdem a oportunidade de receber todas as provas de bondade que Deus oferece. Quando ele chegou lá no fundo, ele reconheceu Deus. E viu que e ele teve essa reflexão, aqueles que adoram ídolos inúteis, eles estão perdendo a oportunidade de receber a bondade que Deus oferece. Até mesmo ele, só quando ele chegou lá no fundo, é que ele foi entender isso, que ele também estava perdendo a oportunidade de receber a bondade de Deus, porque ele resolveu desobedecer. Então lá Deus mandou o peixe para salvá-lo, para resgatá-lo, e lá ele ficou 3 dias meditando. Aqui no versículo 9 ele diz: como poderia agradecer tudo que o Senhor fez por mim? Prometo cumprir todas as promessas que lhe fiz, pois só o Senhor é capaz de me salvar. Ele reconheceu ali, ele era sacerdote, ele ouvia a voz de Deus, Deus dava missões para ele realizar, missões que era da vontade de Deus, ele não estava impondo a mão sobre a cabeça de ninguém que Deus não tivesse mandado. Ele estava cumprindo a vontade do Senhor, mas por um julgamento que ele teve, que ele achou que aquele povo não merecia, e veio tudo isso sobre a vida dele. Foi necessário ele descer no fundo do oceano, onde ele não podia respirar e nem falar. Aquela oração foi por pensamento e desfalecendo, porque ele mesmo diz: cheguei, saí do mundo dos vivos. Estou no reino dos mortos agora. Porque como que eu vou sair dessa situação? No começo fala, as algas enrolaram na cabeça dele. Já estava pesando, ele já estava todo enrolado. Além de lá no fundo do mar, ele estava enrolado, ele não tinha como nadar mais. Era a morte certa. Então ele se lembrou do templo, porque ele amava estar no templo. Isso é para despertarmos mesmo, igreja. Nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra, ou quem está em casa está ouvindo. Nós dizemos que somos do Senhor, mas um julgamento errado. Ah, pastora, não, missionária, perdão, não é para julgar. Não é para julgar, nós já sabemos, mas Deus está dizendo assim, olha, vai e faça aquilo. Quem que vai ver como que vai fazer? O senhor não vai direcionar para fazer? E o que ele fez? Não era para ele ir para a direita, ele não foi para a esquerda? Ele não tinha que caminhar para o lado certo e realizar a obra? Então nós vamos analisar o que nós temos que fazer e fazer a vontade do Senhor. Não analisar o que nós temos que fazer e ir para o lado contrário. Foi isso que ele fez. Ele não era um aí que não conhecia o Senhor, ele conhecia e tinha intimidade. Precisamos, quanto mais intimidade, mais na presença, mais na obra, mais na vontade, mais naquilo que mais próximo de Deus, mais rendidos e obedientes precisamos estar. Porque com Deus não se brinca. Deus só poupou Jonas, porque ele se arrependeu. Se ele não se arrependesse, ele ia morrer lá no fundo do oceano. Ele, por ele mesmo, não ia conseguir sair de lá. E ele só parou para pensar em tudo que aconteceu. Ele só despertou lá no ventre da baleia. Lá ele acordou. Porque antes ele estava dormindo. Lá ele acordou.
E quando ele acordou e se rendeu e se arrependeu sinceramente, não só de palavras, da boca para fora. Então Deus fez o quê? Botou ele para fazer o que tinha que fazer. Não mudou nada. Não mudou nada. Ele teve que voltar lá e realizar o que ele tinha que realizar e acabou. Porque ele já era a ferramenta usada. Ah, você é meu, então vamos lá. Agora você resolveu trabalhar? Então vamos lá. Vamos fazer o que eu te ordenei para fazer. No finalzinho eu estava até rindo aqui do que Jonas falou, porque ele ficou bravo até com a planta. Que cresceu, que ele não fez nada para ela crescer, que ele não podou, que ele não cuidou. E ele ficou bravo e Deus falava com ele, mas Jonas, por que você está bravo? Igual quando fala com uma criança emburrada. Estou bravo sim. Esse era o coração de Jonas. Que nós possamos ser pessoas rendidas ao Senhor. E que a gente não precise passar por nenhuma tempestade e trazer mal na vida dos outros e trazer mal para a nossa própria vida, porque nós estamos desobedecendo uma ordem expressa do Senhor. Não somos nós, não seremos nós, e ainda que sejamos nós a morrer ou a padecer por causa de uma ovelha do Senhor, não vai resolver a nossa morte. A morte que resolve é de Jesus. O preço que foi pago foi Jesus. Então, que não venhamos julgar aquilo que Deus mandou fazer, achando que aquela pessoa que Deus nos mandou levar a palavra dele, que ela não é digna daquilo. Porque é a ordem expressa do Deus Altíssimo. Aí no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, depois disso, não é? Porque o Senhor no 10, ele manda o peixe ir lá, a terra firme, vomitar Jonas lá, e agora vai Jonas, vai para Nínive. Colocou até no caminho que devia ir. Ele diz assim, depois disso o Senhor falou pela segunda vez com Jonas, dizendo, vá à grande cidade de Nínive, e avise seus habitantes do castigo que virá contra eles, como eu já havia ordenado a você. Então Deus, na sua infinita misericórdia, porque Jonas se arrependeu sinceramente, proporcionou toda a condição para que Jonas realizasse a obra que Deus tinha mandado ele fazer. E nós sabemos que estarmos ouvindo a palavra de Deus, temos a liberdade de buscar o Evangelho, temos a liberdade, temos a oportunidade de adorar a Deus, realmente é um privilégio. Então, hoje é um privilégio estarmos ouvindo a palavra e realizando a obra do Senhor. Porque se Deus, ainda com arrependimento de Jonas, Deus não quisesse Jonas vivo, ele teria morrido. Ele teria morrido. E tinha acabado para Jonas. Ele não ia mais ver o templo do Senhor. Ele não ia mais fazer aquilo que ele amava fazer para Deus. Deus deu uma situação para ele que ele não queria fazer. E veio tempestade porque ele fugiu. Não vamos fugir da presença do Senhor. Não vamos fugir daquilo que Deus nos chamou. Ainda que aparentemente pareça que estamos só. Deus deu essa oportunidade para Jonas. Jonas foi. A palavra diz que eram 3 dias de caminhada para andar a cidade toda. Jonas fez num dia. Porque ele está virado, ele realmente não queria. Ele foi, fez. O rei ouviu. O rei desceu do trono, mudou as suas vestes, declarou um jejum que até os animais não comeram, em arrependimento. Deus fez com que aquela cidade se arrependesse. Deus deu aquela oportunidade e eles pegaram a oportunidade. E houve arrependimento e houve mudança. Porque Jonas falou e Deus sabia o que ia fazer no coração daquele povo. Quando aquele povo deixasse de ser ignorante. Quando aquele povo ouvisse a palavra de Deus, viria transformação. Porque lá no final, ainda Jonas ficou tão irado, sentou longe e ficou vendo, esperando a destruição acontecer. E Jonas ficou bravo com Deus, porque nada do que ele falou aconteceu. Porque ele sabia que Deus ia voltar e Deus ia mudar a situação daquele povo, que era para isso que Deus tinha mandado ele lá. E ele queria mesmo, era a destruição dos ninivitas. Então ele ficou muito bravo, porque não houve destruição. Porque houve arrependimento, porque houve mudança. Porque ele pregou e saiu, né? Ele não viu o que aconteceu, mas Deus viu o que aconteceu.
Aí Deus, para ensinar ele, fez com que uma plantinha crescesse, protegesse ele do sol, mas a palavra diz que Deus também mandou as lagartas, que comeram a raiz daquela planta, e aquela planta desfaleceu. E Deus viu mais uma vez o coração de Jonas, que ficou muito bravo e não cuidou de nada, mas ficou bravo porque a planta morreu. E aí Jonas fala, então, Deus fala para Jonas, então, Jonas, como que você fica bravo por causa dessa planta e eu ia deixar perder, como ele diz aqui, 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, além de todos os animais. Então, que nós possamos não ser dessa maneira como foi Jonas, fugir da vontade de Deus. Que possamos viver aquilo que Deus quer, e nós estamos aqui para realizar a vontade do Senhor, é para sermos ferramentas dele, não julgadores. Não olhar e achar que é do nosso jeito. É do jeito do Senhor, é do jeito dele que vai dar certo. E que se nós estivermos bem alinhados e ajustados àquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, a obra vai ser realizada. Vai dar tudo certo, segundo a vontade de Deus. E ainda nós teremos frutos de justiça para apresentar ao Senhor. Amém? Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Que não venhamos fugir mais. E que o nosso julgamento errado não nos leve a lutar com Deus, a brigar com Deus. Porque senão nós iremos padecer. E aonde quer que formos, na desobediência a Deus, vai vir tempestade sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles outros que estiverem à nossa volta. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Oh, Senhor, obrigado por essa palavra, Deus, para nos alertar, Senhor, que não devemos, Senhor, ouvir o nosso coração mal. Não andar conforme o nosso entendimento. A tua palavra nos diz isso. Para não andarmos conforme o nosso entendimento. Porque o nosso entendimento é errado. A gente não vê além como o Senhor vê. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor que convence o homem de todo erro, de todo pecado. Nós temos que estar aonde o Senhor quer que estejamos. Devemos falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos, Senhor meu Deus. Oh, Pai. Ou interceder, ou Senhor, como Jonas levar uma palavra de julgamento, sim, mas julgamento da tua parte, falar o que o Senhor mandou, para que não sejamos acometidos por tempestades, oh Pai, para que não venhamos nos perder, para que não haja morte natural, nem espiritual, Senhor, meu Deus, as nossas, nós que dizemos que somos servos do Senhor, a tua palavra diz que o Senhor poda aquele que dá fruto. Aquele que não dá fruto, aquele galho que não dá fruto, o Senhor arranca. Mas aquele que dá fruto, o Senhor poda para que ele dê mais fruto. E nesta manhã, deste domingo, o Senhor está nos podando. Pois Jonas era um servo do Senhor. Jonas era alguém que tinha intimidade contigo, Senhor. Era alguém que ouvia a tua voz. Era alguém que tinha condições de te obedecer. Era alguém que conhecia o teu templo, Senhor. Era alguém que amava estar no teu templo. Mas naquela ocasião, Senhor, ele julgou conforme o que ele achava que era, o que os olhos dele viam, o que os ouvidos dele ouviam, sobre as grandes maldades que aconteciam e que vinha da parte dos ninivitas. Oh, Senhor, guarda o nosso coração no Senhor. Guarda os nossos pensamentos, Senhor. Renova a nossa mente pela Tua palavra. Que cada vez mais, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra hoje, Senhor, e que irão ouvir, todos aqueles que se chamam pelo Teu nome, que venham se render cada vez mais, se entregar a Ti, e conseguirmos todos nós sermos obedientes ao Senhor, sem titubear, Senhor, sem hesitar, sem pensar muito, Senhor. Sejamos totalmente entregues, rendidos, obedientes ao Deus Criador dos céus e da terra, que aonde quer que nós formos, Pai, que nós possamos ir segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor ordenou para as nossas vidas, que o nosso coração seja cheio do Senhor, seja consolado pelo Senhor, que dos nossos lábios saiam somente as Tuas palavras, Senhor, com a temperança do Teu Espírito Santo, Senhor,
que venhamos produzir frutos de justiça para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Pois na tua infinita misericórdia, Senhor, o Senhor ainda poupou o pessoal daquele barco, Senhor, meu Deus eterno. E ainda na desobediência do teu servo Jonas, o Senhor fez aquele povo conhecer quem era o Deus verdadeiro, quem era o Deus poderoso. Como tamanha é a tua misericórdia, que o Senhor diz que ela renova-se a cada dia, a cada manhã. Oh, Pai, que não venhamos nos perder longe de Ti. Que não seja necessário chegarmos como Jonas chegou no fundo do mar, aonde não havia mais esperança de sair por Ele mesmo, Senhor. Porque não conseguimos sair por nós mesmos. Não conseguimos realizar nada por nós mesmos. Tudo que fizermos, segundo a nossa vontade própria, sozinho, sem o Senhor, Pai, isso está fadado ao erro, Senhor. É fato, vai dar errado, vai ter problema, vai trazer morte. Oh, Pai, abre os nossos olhos, mas abre os nossos olhos para o que está acontecendo na nossa vida, Senhor. Então, são coisas que tentam nos desanimar, Pai. Nós mesmos, Senhor, nos desanimamos muitas vezes. O Senhor já disse para olharmos para a rocha, da rocha onde fomos tirados, aonde fomos cortados, que nós precisamos olhar para Jesus, caminhar com Jesus, mudar as nossas vidas por Jesus, não é pelos outros, é pelo Senhor. Pelo Senhor que se entregou para nós, é honrarmos as pessoas e clamarmos e vivermos amando ao próximo, cuidando do próximo, não esperando nenhuma retribuição deles, mas esperando somente em Ti, também não fazendo algo por interesse, mas fazendo por amor e obediência ao Senhor. Pai, nos faz cristãos fortes, nos faz cristãos verdadeiros. Tenha toda a liberdade de nos podar, de nos limpar, Senhor, de nos corrigir, de nos ensinar, pois a Tua palavra mesmo diz que o Senhor corrige a todos aqueles a quem o Senhor ama. Oh, Pai, que resplandeça sobre nós a Tua luz, a Tua justiça, a Tua verdade, Senhor. E que em nós esteja o Senhor e não nós, que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Pai, firma o nosso pensamento, firma o nosso coração, os nossos pés, as nossas mãos. Oh, Deus da glória, nos ensina a vestir a armadura que está em Efésios 6, a usar, Pai, todo o item da armadura que está em Efésios 6, Senhor. O capacete da salvação, Senhor. Oh, Deus, a couraça da justiça, a justiça que é Jesus, e a aprovação do Senhor, a estarmos na aprovação do Senhor, nas obras que o Senhor nos realizou a fazer, pois ali Jonas não estava naquele momento na aprovação do Senhor, indo para outro lugar. Oh, Deus, estejamos ali revestidos da Tua armadura e usando a Tua armadura, Pai, calçados no Evangelho da paz, usando o cinturão da verdade, da aprovação de Deus. Oh, Deus, como obreiros aprovados, manejando bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Abre os nossos olhos para quando lermos a Tua palavra, sejamos consolados pelo Teu Espírito Santo sobre toda a verdade, não conforme o nosso entendimento, mas conforme o entendimento do Senhor. E eu te peço, Senhor, anima o Teu povo, Senhor. Ajuda, Senhor, levanta o ânimo e a força do Teu povo, aqueles que foram chamados pelo Teu nome, pelo Teu decreto, Senhor. Oh, Deus, levanta o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, desperta aqueles que dormem no fundo do porão, Senhor, meu Deus. Desperta-nos, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor já nos ordenou, porque não é A, não é B, não é C, não é o outro. Somos nós, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Oh, Pai, na Sua infinita misericórdia, nos desperta, em nome de Jesus. Amanhecer, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar.
as almas. Vai pescar almas. Jesus te chamou para ser pescadores de homens. Se levanta, se capacita na capacitação do Espírito Santo. Ele te orienta, Ele te sustenta. Só obedeça. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele te honra. Não se preocupe com os perversos, não fique com inveja dos homens maus. Confie no Senhor e procure fazer o bem. Obedeça o Senhor. Fazendo o bem, assim você viverá tranquilamente em seu lugar e desfrutará de toda a segurança. Olha a chave para a vitória. Faça do Senhor a sua grande alegria e Ele dará a você os desejos do teu coração. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Não faça conforme o que você acha. Jonas fez conforme ele achava e ele teve muitos problemas e trouxe para os outros também. Confie em Deus, confie nele de todo o teu coração e Ele fará o que for necessário. Deixa a justiça de Deus brilhar sobre a tua vida. Seja a luz e seja o sal dessa terra. Seja quem Deus te chamou para ser, testemunha verdadeira do Deus eterno, do Deus poderoso, do Deus criador dos céus e da terra. Você hoje é testemunha da aliança que Deus fez com os homens, para todo aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Escolha obedecer. Escolha obedecer. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Descansa no Senhor. Quem mandou largar a rede? Descansa no Senhor. Ele sabe como agir. Espere pacientemente pela sua ação. Não se incomode com o sucesso dos outros, nem com aqueles que planejam o mal. Só faça o que Deus disse para fazer. Deixe de lado a raiva e não fique furioso. Não perca a cabeça, isso só traz prejuízo. Jonas ficou muito bravo e só teve prejuízo sobre a vida dele. E ainda Deus colocou ele lá onde ele tinha que realizar a obra. Pela sua infinita misericórdia, Deus deu a oportunidade de Jonas realizar o que Deus tinha mandado ele fazer. Deus deu a oportunidade para Jonas obedecer. Olha para a tua oportunidade hoje e não perca de obedecer. Obedeça, Senhor. A raiva de lado. Não fique curioso. Jonas ficou, não. A coração descansa no Senhor. O Espírito Santo tem um trabalho maravilhoso que nós conhecemos todo esse trabalho. O nosso entendimento é pequeno, a gente não consegue entender e compreender. Ele é tremenda e Ele de todo pecado. Fique com o Senhor. Que Deus abençoe o seu domingo, o seu início de semana. Perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto.